Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Hoje o tema é a comunicação em vendas e tenho comigo o David Mourão, nosso CEO, que me vai aqui ajudar a falar um bocadinho sobre isto. Olá, David. Olá, Mariana. David, tenho uma pergunta para te fazer primeiramente, que é, para ti, em traços gerais, o que é uma boa venda e um bom produto? Eu acho que, acima de tudo, aquilo que é uma boa venda depende daquilo que nós estamos a fazer pelo cliente. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa que queira melhorar aquilo que são as suas vendas, especialmente a parte da comunicação em vendas, tem de ver daquilo que é a premissa que está na base de estarmos a fazer uma venda. Ou seja, isto depois há milhentas escolas sobre isso. Eu acho que aquilo que é mais importante é percebermos que vendas é essencialmente uma maneira de nós conseguirmos adicionar valor aos outros. E, portanto, acho que para mim, essencialmente, aquilo que é o valor de uma venda vem exatamente daquilo que é o valor adicionado que nós podemos dar a um cliente. E um dos grandes erros que eu normalmente vejo em vendas, já que estamos a falar sobre isso, é muitas vezes na comunicação que nós estamos a fazer dessas vendas, é muito mais uma comunicação focada naquilo que nós queremos dizer ao cliente e muito pouco uma comunicação focada naquilo que nós ouvimos do cliente. Ou seja, que é muito difícil. Se a premissa de uma venda é como é que eu adiciono valor ao cliente, como é que eu consigo, através dos nossos produtos, dos nossos serviços, ajudar o cliente a atingir alguma coisa, algum dos seus objetivos, fica muito complicado nós realmente adicionarmos valor se eu não fizer perguntas ao cliente, se eu não ouvir o cliente, se eu não tentar perceber um bocadinho melhor aquilo que é a realidade do cliente, para conseguir, com base nisso, ver quais são os produtos e serviços que nós dispomos que vão mais de encontro àquilo que são as necessidades deles. Muitas vezes aquilo que nós vemos em vendas é isso, que é a pessoa que está focada mais em vender e acha muitas vezes que estamos a dominar o processo de venda ou conseguir vender mais se eu simplesmente tiver um pitch pré-feito ou se tiver um script completamente delineado palavra por palavra. Quando falhamos uma premissa básica não é para eu estar a falar mais ou dizer mais coisas sobre o produto ou serviço que eu me torne mais persuasivo. Nós tornamos muito mais persuasivos em vendas se ouvirmos o cliente e conseguimos fazer um pitch muito mais curto, mas muito mais focado naquilo que o cliente realmente necessita, do que propriamente estarmos só com uma cassete pré-feita que vamos entregar independentemente temos um cliente à frente ou uma alface. Certo. Então, e como é que tu achas que conseguimos captar a atenção desse cliente? E em que momentos é que devemos fazer durante um processo de venda? Eu acho que há aí dois aspectos, que é muitas vezes a venda acaba por começar antes de estarmos efetivamente a contactar com o cliente. E especialmente no século XXI, até com redes sociais, etc. A ideia é nós usarmos também aquilo que é o nosso marketing de forma aglomerada com o nosso processo de vendas, de forma a marketing pré-aquecer o cliente. Ou seja, se eu já conseguir, por exemplo, através de marketing conteúdo, adicionar algum tipo de valor aos clientes, se eu já conseguir através, por exemplo, dos sites, das newsletters, dos lead magnets, o que é que seja, de já aportar valor ao cliente e despertar esse interesse, se eu conseguir capturar essa lead, depois quando entra o processo de vendas, que é quando começamos em contacto direto com esse mesmo cliente, esse processo de vendas é muito facilitado. Porquê? Porque essencialmente um cliente, para comprar o que é que seja, precisa tomar uma decisão baseada em 3 critérios. Eu, para decidir se compro A ou se compro B, eu preciso confiar em 3 coisas simultaneamente. Eu preciso confiar no produto que me está a ser apresentado, eu preciso confiar na marca que me está a apresentar esse produto, eu preciso ao mesmo tempo estar a confiar também na pessoa com quem estou a falar. Se o marketing fizer bem o seu trabalho, já estabelece credibilidade para com a marca previamente, já apresentou até o produto, se calhar até já mostrou as imagens, se calhar já despertou o interesse do cliente, e depois aquilo que me compete a mim no processo de vendas é exatamente falar com esse cliente de forma a criar essa conexão, essa credibilidade e essa empatia que me vai facilitar ajudá-lo da melhor maneira possível. Agora, como é que nós captamos esse interesse? Eu acho que vem exatamente do valor adicionado que nós podemos dar àquele cliente. Isto vai ser muito mais difícil de fazer num cenário de cold calling, em que eu estou a fazer contactos frios, em que a pessoa nunca ouviu falar da nossa marca, nunca ouviu falar de nós, nunca ouviu falar do nosso produto, porque os níveis de confiança dele naqueles 3 critérios estão a zeros, e é muito mais difícil. Porquê? Porque a pessoa muitas vezes ainda não pediu para ser contactada. E, portanto, eu tenho ali uma data de barreiras que vão ser muito mais difíceis de passar. Se eu, por outra via, integrar as vendas e o marketing, e tiver o marketing a construir credibilidade na marca, credibilidade no produto, e aquilo que me compete a mim enquanto comercial, ou enquanto pessoa que vai fazer a venda, é estabelecer a credibilidade em mim e aquilo que é o nível de confiança do cliente na pessoa que está a falar com ele, aí fica um trabalho muito mais facilitado. Portanto, eu acho que a melhor maneira é não propriamente olharmos para aquilo, como é que captamos a atenção na venda, mas mais como é que captamos a atenção na pré-venda. E não só a questão da atenção, mas como é que nós captamos a atenção ao mesmo tempo que também conseguimos construir credibilidade nesse pré-venda.
E isto é uma coisa que eu não vejo muitas vezes as pessoas a falarem, e eu acho que é completamente subvalorizado, porque dentro das vendas também há aqui duas perspectivas que eu acho que são importantes, que é, nós podemos olhar para as vendas enquanto estratégia, mais enquanto processo de quantidade ou como processo de qualidade. O que é que quer dizer com isto? Muito daquilo que se diz é muito uma lei de grandes números em que, se, por exemplo, se nós temos uma equipa comercial, se nós temos de fazer 100 contactos para conseguirmos 10 clientes, dizemos, nós aí temos 10% de conversão. Agora, a lei dos grandes números, ou uma das estratégias aplicada, é nós olhamos para esses 100 contactos que nós fazemos e pensarmos, se eu, em vez de falar com 100 pessoas, se eu falar com 200, imediatamente eu, em vez de fazer 10 vendas, passo a fazer 20 vendas. Então, se eu passar de vendas para 400, para 40 vendas, e sucessivamente. A questão dos grandes números é que também depende das pessoas que eu estou efetivamente a contactar. Ou seja, não é uma regra em que, se eu simplesmente contactar mais pessoas, vou sempre vender mais. Até porque, se eu tiver a contactar pessoas que têm menos predisposição para aquilo que é o nosso produto ou serviço, ou tiver a contactar mais pessoas que não têm o mínimo interesse ou a mínima necessidade daquilo que nós estamos ali para vender, eu estou simplesmente a atirar a barra à parede. E uma estratégia de qualquer que seja, simplesmente andarmos a tirar a barra à parede e simplesmente a trabalhar mais e mais e mais, não é uma estratégia que me pareça muito fiável. Segunda coisa, sim, nós podemos contactar mais pessoas e mais potenciais clientes, desde que sejam potenciais clientes de qualidade que nós sentimos que realmente podemos aportar valor a esses clientes. Tem de haver uma identificação prévia. E isto é jogo de quantidade, é simplesmente aumentar os números. Aquilo que é outra perspectiva, é um jogo de qualidade. O jogo de qualidade é o quê? É perceber não só como é que eu trabalho mais ou como é que eu faço o maior número de contactos, mas perceber exatamente qual é que é o tipo de contactos que eu estou a fazer, e especialmente como é que eu, em vez de fazer 100 chamadas, consegui 10 vendas, como é que eu, nas mesmas 100 chamadas, consigo se calhar 20 ou 30 ou 40. Se eu, em vez de aumentar a quantidade de contactos, se eu melhorar as taxas de conversão, aí naturalmente isto vai melhorar muito aquilo que é o meu resultado. Porquê? Porque aí aquilo que eu estou a fazer não é simplesmente contactar mais pessoas à toa ou um bocado a tirar a barra à parede, é perceber exatamente quais são as pessoas que têm maior prevalência para comprar aquele produto e que realmente que são as pessoas que à partida têm mais necessidade daquilo que nós estamos a oferecer e às quais podemos aportar mais valor, e estamos dentro do nosso processo comercial, quer em termos de estratégia, quer em termos de táticas e mesmo de ferramentas de persuasão, como é que eu consigo melhorar cada parte do meu processo de vendas de forma a ter uma conversa muito mais personalizada e muito mais proveitosa, em que, em vez de eu ter 10 vendas no final desse funil, aí provavelmente vou ter 20, ou vou ter 30, ou vou ter 40. Eu acho que essa parte da qualidade é melhor, por uma razão simples, que é, eu consigo, à partida, especialmente hoje em dia, com inteligência artificial, com outro tipo de sistemas, eu consigo maximizar aquilo que é a escala do meu alcance, temos número de contactos. Mas a minha questão é, se eu sou muito ineficiente nos contactos que eu faço, se eu não estou a fazer um bom processo, se eu não estou a saber lidar com o cliente, se eu não estou a saber guiar aquilo que é a reunião de venda, se eu não estou a saber como é que eu uso técnicas de conversão ao longo de todo o processo de venda, eu estar a contactar mais pessoas, se calhar faço mais vendas. O problema é que também fecho mais portas. E depois voltar a abri-las no futuro é uma coisa que vai ser muito mais complicada. Se eu previa melhorar aquilo que é a qualidade do nosso processo de vendas e depois aí é que me vejo, ok, já tenho um processo de vendas com uma ótima qualidade, com boas taxas de conversão, aí estamos prontos para escalar. É mais ou menos uma lógica simples, que é, se nós estamos a olhar para a nossa casa, é se nós queremos simplesmente meter mais amigos e mais colegas e mais pessoas a entrar dentro de casa com a casa completamente desarrumada, ou se calhar primeiro vamos arrumar a casa, ver se está tudo como deve ser, e depois aí se calhar é que vamos abrir a porta para mais pessoas entrar. Eu acho que nós primeiro devemos focar-nos sempre na qualidade e só depois aí é que vejo aquilo que é a parte da quantidade. Mas diz-me uma coisa, hoje em dia, e pegando também nessa questão de quantidade versus qualidade, sem dúvida que as empresas focam-se mais em atingir objetivos e focam-se mais em quantidade e se calhar fogem um bocadinho aqui à qualidade. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que depende muito daquilo que são os incentivos que nós queremos dentro das empresas. E nós, por exemplo, quando trabalhamos muito a parte da persuasão, das vendas e da negociação, uma das primeiras coisas que eu gosto de perguntar, quer nas formações que eu estou a dar, quer também naquilo que é o diagnóstico prévio à formação, é perceber um bocadinho quais são os esquemas de incentivos que estão presentes. Exemplo, se eu tiver um esquema de incentivos numa empresa em que eu posso ter um incentivo, por exemplo, um bónus, em que esse bónus, e isto acontece com muitas empresas, que é ter um bónus mais pela produtividade. O que isto significa? Se eu tiver um bónus baseado no número de contactos que as pessoas fazem,
ou um bónus baseado na quantidade de clientes atendidos daquela mesma empresa, aquilo que vai acontecer é, se eu tenho um bónus baseado na quantidade de clientes que eu atendo ou na quantidade de chamadas que eu faço, aquilo que é o foco da pessoa, mesmo que seja a nível subconsciente, não é que as pessoas sejam inerentemente boas ou inerentemente más, só que todos nós temos incentivos e gerimos com base nisso, que é, se eu tiver um incentivo monetário em que eu ganho mais por fazer X contactos, o foco da pessoa vai estar em fazer maior número de contactos. Se por outra via, o foco não tiver em aumentar o número de contactos ou quantidade de pessoas atendidas, mas o foco tiver, por exemplo, em taxas de satisfação do cliente, ou o foco tiver, por exemplo, naquilo que é o resultado final da venda, aí há muito mais incentivo, não propriamente para atender mais clientes, mas para garantir que no trabalho que eu faço gera o melhor resultado possível. É muitas vezes nós confundirmos aquilo que são os meios com os fins. Se o fim que nós temos é como é que eu gero o máximo valor para a organização onde eu estou e, ao mesmo tempo, como é que eu aporto valor ao cliente, isto depende de uma interação de comunicação de qualidade com o cliente em si. Agora, se eu tenho um incentivo que vou maximizar a quantidade de chamadas e quanto tempo é que dura cada chamada, por muito que eu diga às pessoas, mas vocês têm de fazer muito bem a vossa chamada, vocês têm de fazer muito bem aquilo que é o atendimento ao cliente, vocês têm de responder a todas as dúvidas, por muito que eu diga isto enquanto líder, aquilo que no final do dia importa é quantas chamadas é que eu tenho de fazer para ter o bónus no final do mês. Se eu tiver um incentivo que privilegia a parte da quantidade, é um incentivo perverso que vai fazer com que as pessoas no final do dia, se fizerem mais daquilo, ganham mais. E é isso que a maioria das pessoas acaba por fazer com que isso vai influenciar o seu comportamento. Por outra via, se eu tiver um foco muito mais no resultado final, que é não de quantos clientes é que falamos, mas quantos clientes é que convertemos, ou qual é o valor global das vendas que esses comerciais acabam por fazer, ou até a taxa de satisfação dos clientes que acabamos por ter. E uma realidade que nós vemos também com algumas organizações, e isto depende do modelo de negócio que cada uma tenha, mas é de vez em quando há organizações em que o foco está na venda. Em que muitas vezes nem todas as vendas são boas vendas. O que é que quer dizer com isto? Se eu me foco só na questão de fazer as vendas, ainda no outro dia estávamos a falar com uma organização que o problema que tinham é vendiam, e vendiam bem. O problema é que o cliente, aquilo era um programa de subscrição, os clientes passado um mês, passado 2 meses, estavam todos a cansar aquilo. O que é que se percebeu? Havia muitas vendas que estavam a ser feitas em que o incentivo não era conseguir clientes que realmente ficassem com a organização durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, clientes que realmente conhecessem a validade no produto e que aquilo que é o produto ou o serviço que estavam a vender fosse uma coisa válida para eles, mas sim a questão de vender mais por vender mais. E o problema é, o vender mais por vender mais, conseguiu mais vendas no imediato, mas no médio e longo prazo acabamos por perder muito com isso, porque todos os clientes com desistências haviam comissões a ser pagas que na verdade não estavam a entrar para a empresa, todos esses clientes que estavam com desistências, havia problemas no pós-venda e havia reclamações a serem geradas, e aquilo que é a contribuição negativa para a reputação da organização é muito pior do que se essas vendas não tivessem sido feitas. Por isso, mais uma vez, a mesma coisa que estávamos a falar, que é privilegiar aquilo que é a qualidade do que propriamente a quantidade. E também uma outra coisa, já que estamos a falar disto, que eu acho que é também importante. Vemos muitas organizações que, de vez em quando, numa análise imediata em termos de vendas, acreditam que a estratégia para combater todos os santos problemas é simplesmente meter mais vendas para cima. Quando há organizações, de vez em quando, estão a perder dinheiro com cada venda que fazem. E há certas vendas que estão a ser feitas, se eu fosse só por uma lógica de maximizar a faturação, se eu não olhar exatamente do que é que estamos a tirar para a organização por via dessas vendas, como é que isso nos afeta, não só no imediato, mas no médio e longo prazo, as vendas não resolvem tudo. Há certos clientes que não vale a pena ter, há certas vendas que não são para fazer. E há certos princípios que devem ser respeitados. Não vale tudo. E em vendas há muito uma lógica quase... Isto vem de velha escola dos anos 80. Há muito aquela lógica quase maquiavélica que é os fins justificam os meios. E eu, independente daquilo que faça, se eu vender mais está bem. Quando na verdade nós temos é que olhar para a qualidade das vendas que estamos a fazer e não propriamente só para a quantidade de vendas que estamos a fazer ali. Então, tendo em conta isso, o que é que tu achas que um gestor comercial deve ter enquanto estratégias para não só fazer uma boa venda, mas uma venda de sucesso? Okay. Eu acho que a primeira coisa é perceber um bocadinho que se a premissa das vendas é exatamente o valor que nós adicionamos ao cliente, a primeira coisa que eu tenho de perceber é, dentro do produto ou serviço que eu quero efetivamente vender, quem é que são as pessoas que à partida vão ganhar mais com este produto ou serviço. Depois de eu identificar isso, aí é que entra então a parte da estratégia de vendas.
em que eu tenho que ter toda uma estratégia de aquecimento da venda previamente, em que nessa estratégia de aquecimento eu vou dar a conhecer o produto. Se eu já tiverem ouvido falar da marca, já tiverem ouvido falar do produto, vão estar muito mais disponíveis para depois receber aquilo que é o meu contacto ou para receber aquilo que é o processo de vendas. E dentro desse processo de vendas, aquilo que eu muitas vezes acabo também por ver, e eu acho que é uma estratégia que devia ser mais utilizada, é dentro desse processo de comunicação de vendas, nós tendemos a subvalorizar aquilo que é a comunicação das vendas, ou tendemos a subvalorizar aquilo que são as técnicas de persuasão das vendas. Ou seja, nós muitas vezes achamos, ok, eu tenho um produto sólido, e portanto, a partir do momento que eu chego a contar com um cliente e falo sobre o meu produto, e diga tudo e mais alguma coisa as características, e tudo e mais alguma coisa os benefícios do meu produto, aquilo vende-se. Só que a questão é que não é essa, que é, eu não tenho de vender um produto pelas características dele ou pelos benefícios dele. Eu tenho de vender um produto pela relevância desse produto ou serviço para a pessoa com quem eu estou a contactar ou para a organização com quem eu estou a contactar. E a regra é simples, que é quanto mais personalizado é o processo de venda que nós temos, a partir da maior taxa de conversão, melhor venda de qualidade no imediato, é uma venda de qualidade que tende também a ficar. Isto porque, se eu conseguir ter um produto que realmente aporte valor ao meu cliente, fizer uma venda altamente personalizada, que vá mesmo de encontro àquilo que são as necessidades dele, o que vai acontecer é, não só vendemos mais, como o cliente fica mais satisfeito, tem maior probabilidade de voltar, tem maior probabilidade de falar de nós a outros potenciais clientes, isto vai melhorar a nossa reputação, que na era digital é a coisa mais importante. E se eu melhorar a minha interação, isto baseia-se em melhorar a forma como nós comunicamos com os clientes, melhorar as técnicas de persuasão que nós usamos e mudar completamente o foco. É que nós estamos numa reunião com o cliente, não para falar do que temos, mas sim para ouvir o cliente e para adaptar aquilo que temos às necessidades dele, eu aí consigo um propósito muito mais valioso em termos de vendas do que estar simplesmente a apresentar pitches pré-feito ou scripts de vendas que, na verdade, vão robotizar muito mais a comunicação e a interação, em vez de termos uma estratégia de sucesso, se baseia numa coisa simples. Uma comunicação bem-sucedida depende de ouvir o cliente para eu depois comunicar menos, mas comunicar com qualidade segundo aquilo que realmente interessa ao cliente. Eu acho que isso é a primeira coisa, que é olharmos para a preparação da venda e no processo de contacto de venda privilegiar aquilo que é o interesse do cliente comparativamente àquilo que me interessa falar. É muito mais o que é que interessa ao cliente para aquilo que são os objetivos dele do que propriamente a cassete pré-preparada que eu tenho de ter ou deixar de ter. Certo. Então, e nesse momento de preparação de venda, muitas vezes, se calhar, vem associado o momento da reunião. Uma reunião em que se apresenta também a proposta. O que é que tens a dizer sobre o momento da reunião? Como é que um bom gestor consegue ter uma boa comunicação e conseguir cativar o cliente, ter empatia para conseguir também vender o produto? Acho que há aí duas coisas importantes, que é, e isto é uma coisa que eu tenho notado especialmente depois da pandemia, que é cada vez mais as pessoas hoje em dia, e isto parece-me que é realmente uma coisa que está a crescer, as pessoas parecem cada vez mais medo de fazer chamadas, cada vez mais medo de fazer videochamadas, quanto mais uma reunião presencial. E se houver aquela escapatória de se enviar um e-mail, ou se houver a escapatória de enviar simplesmente a proposta por e-mail num PDF ou num PowerPoint, isso ia ser um caminho mais fácil. Só que raramente isso dá os melhores resultados. Nós conseguimos ser muito mais persuasivos em termos de reunião do que propriamente por e-mail. Por uma razão simples, que é, nós em reunião conseguimos estabelecer relação, conseguimos ouvir o cliente, conseguimos fazer perguntas, conseguimos muito mais facilmente controlar e adaptar o processo. Quando se eu enviar simplesmente uma proposta pré-feita por e-mail, eu vou ter muito mais uma competição baseada só em preço, porque se toda a gente envia só a proposta por e-mail, quando a pessoa recebe a proposta, e é a mesma coisa que nos acontece a todos, recebemos a proposta, nós vamos estar a comprar preço com preço. E a menos que seja a organização que tenha o preço mais barato do mercado, nós aí vamos sempre perder. E, portanto, nós ganhamos muito mais em agendar reuniões com o cliente, onde controlamos o processo de persuasão e conseguimos ajudar mais, do que propriamente estar a fazer o oposto, que é simplesmente enviar e-mails. Sobre a reunião, o que é que eu acho que é importante? Primeira coisa, paradigma do que é que falar mais ou do que é que falamos menos. Primeira coisa aqui, nós tradicionalmente, em termos de vendas, o comercial tende a falar 80% a 90% da reunião. E o problema é que hoje em dia acho que ninguém fica particularmente entusiasmado quando chegamos a uma reunião e a primeira coisa que ouvimos da pessoa com quem estamos a reunir é, antes de mais, deixe-me apresentar a nossa empresa e a nossa proposta comercial. Ninguém gosta disto, porque a partir do momento que alguém faz isto, nós sabemos eu vou estar 20 minutos a ver uma data de slides que são uma seca danada.
porque é sobre o comercial, é sobre a empresa que está a vender e não sobre quem potencialmente pode comprar. Primeira coisa, em termos de vendas e em termos de comunicação, quem controla o processo de comunicação é quem faz perguntas, não é propriamente quem está a falar. Isto é um erro que eu muitas vezes vejo, nós ao início não é preciso estar a fazer uma apresentação de 20 minutos sobre a empresa, nem 10 minutos sobre o processo comercial de todos os nossos produtos. Há uma coisa que nós gostamos de ensinar a todos os nossos clientes, que é importante, que é aquilo que nós chamamos de um mini pitch, que é o quê? No início de uma reunião, convém logo ao início tomarmos controle e apresentarmos. Esta tomada de controle, que é para passar profissionalismo, que é para dizer ao cliente o que é que vai acontecer durante aquela reunião, e ao mesmo tempo para apresentarmos, nunca deve durar mais do que 30 segundos ou um minuto. E a questão é que a maioria das pessoas não consegue apresentar a sua própria empresa, os produtos e serviços, em 2 minutos, em 5 minutos, em 20, quanto mais em 30 segundos. Mas isto é uma coisa que se trabalha. Aquilo que nós queremos com este pitch não é dizer tudo o que fazemos. É simplesmente despertarmos o interesse para o cliente querer ouvir mais durante a reunião. Só uma coisa, depois fazemos esta mini introdução, nós temos que ter obrigatoriamente pelo menos 3 perguntas preparadas para fazer ao cliente. Que é para, com base nessas 3 perguntas, com base naquilo que estamos a ouvir, é que vamos ver dentro do leque de produtos e serviços que essa empresa tem, vermos o que é mais adaptado e realmente relevante para aquele cliente que eu tenho à frente. Mas eu tenho que preparar perguntas. E normalmente aquilo que se prepara é quais os produtos que eu quero vender e o que é que eu vou dizer sobre os produtos, e raramente se prepara o que é que eu vou perguntar ao cliente ou o que é que eu preciso saber mais sobre a realidade do cliente para ver aí sim quais os melhores produtos para ele. Terceira coisa aqui, depois de eu preparar as perguntas, preparar dentro daquilo que são as minhas propostas, de ver antecipadamente da reunião, dentro daquilo que eu tenho, daquilo que eu conheço do cliente, o que é que à partida vai servir mais dos interesses dele. E dentro disso eu não vou falar tudo, eu vou falar daquilo que eu acho sempre mais relevante para ele. Fazendo sempre aqui uma coisa, que é, tendo em conta que eu vou fazer perguntas na fase inicial daquilo que é o processo de reunião, naturalmente podem surgir informações e podem surgir coisas que o cliente diga que não vão de encontro àquilo que eu preparei. E isto é importante, garantir que nós adaptamos o modelo e que adaptamos aquilo, vamos dizer, consoante aquilo que o cliente disse. Já me aconteceu estar enquanto potencial cliente em reuniões em que eu digo algumas coisas em que é completamente ignorado. E a partir do momento que é ignorado, eles continuam com a cassete pré-feita. Portanto, sim, eu tenho de preparar o que é que eu acho que são os melhores produtos para aquele cliente e o que é que eu vou dizer, garantir que isso são também pitches curtos, normalmente de 1 a 2 minutos no máximo dos máximos, e tentar sempre fazer a ponto para aquilo que realmente interessa ao cliente. A partir do momento que temos isso, fica muito mais fácil ter o processo de venda. Há aqui uma outra coisa, que é não só preparar aquilo que nós vamos dizer sobre os produtos de forma breve e sempre adaptado àquilo que o cliente diz na própria reunião. Última coisa, existem várias técnicas de persuasão, pela estrutura da reunião, de como é que nós estruturamos, o que é que dizemos em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, quando temos ali uma objeção, quando temos ali algum entrave, há ali uma data de ferramentas que nós podemos usar de forma a combater essas mesmas objeções. Há uma pequena técnica que eu gosto muito de usar aqui, que é aquilo que nós chamamos de pré-refutação. O que é pré-refutação? Eu tenho de preparar, sim, o que é que eu vou falar dos meus produtos ou serviços, mas sabendo que, à partida, tendo em conta que a maioria das empresas não são monopólio, não têm o mercado todo, há concorrência. E a partir do momento que há concorrência ou outras opções em cima da mesa, eu sei que se calhar existem certas dúvidas, certas questões, certas objeções que vão surgir. E a lógica é simples. Em vez de eu estar a rezar para essas objeções não surgirem, em vez de eu estar só a basear-me na sorte, se o cliente pega naquela objeção ou não pega naquela objeção, se eu sei que é uma coisa que é muito provável de aparecer, e com a experiência as pessoas vão saber isto, mas se eu sei que 7 em cada 10 clientes me tendem a levantar aquela objeção, pode ser com o preço, pode ser com as condições, pode ser sobre uma certificação qualquer, para qualquer coisa, mas se eu sei que é uma objeção que tendencialmente tende a surgir, eu ganho muito mais em lidar com ela de forma transparente e proativa quando estou a falar dos produtos e serviços que nós temos, do que estar à espera que seja o cliente a pegar nessa objeção, a dar-me essa objeção e eu depois ter de lidar com ela, por uma razão simples. Quando eu não digo nada sobre o ponto fraco, o que vai acontecer é, quando o cliente pega nisso, parece que eu não fui transparente, até tentei esconder aquilo e ele é que precisa falar dessa objeção. Se eu, por outra via, pegar numa coisa que é, sim, olha, antes de mais, eu sei que não somos a empresa mais barata no mercado e deixe-me aproveitar para explicar, não somos mais baratos no mercado porque incluímos isto, aquilo, aquilo outro, temos esta ou outra certificação, o que o vai ajudar a si a ter este, aquele e o outro resultado. Se eu fizer isto preventivamente, eu tenho muito mais controle do processo de persuasão do que simplesmente se estiver à espera que ele me apresente essas objeções. Mesmo que o pitch seja igual, quando prevenimos objeções,
nós estamos em método racional persuasão. Quando estamos a lidar com objeções, muitas vezes já estamos na emoção. Porquê? Porque eu ainda não mostrei a transparência necessária e o cliente, a partir do momento que mostrou uma objeção, tem muito mais tendência a permanecer com ela de forma emocional, só para não dar o braço a torcer, do que se eu tivesse prevenido aquela mesma objeção. Portanto, preparar o que vamos dizer, mas também o que é que são, se calhar, as coisas que o cliente poderá ter de dúvidas, poderá ter de questões ou poderá ter até de objeções. E a última coisa que eu acho que é importante, e isto muitas vezes acaba por não acontecer, é perceber como é que nós vamos pedir a venda. Há muito comercial que tem um medo gigante, até falam bem dos produtos, até falam bem dos serviços, conseguem apresentar as coisas, têm a informação toda, só que muitas vezes acabam por não pedir a venda de forma satisfatória. E isto muitas vezes é literalmente só pedir ao cliente se ele está pronto para comprar naquele momento. Só que se eu nunca pedir ao cliente, está então pronto para avançar, avançamos então no dia X, avançamos do dia Y, prefere então pagar em multibanco, prefere pagar em MBWay. Se eu nunca pedir a venda, por muito bem que eu falo das coisas, eu não estou a conseguir um passo de ação para se continuar aquilo que é o processo comercial e aí também não conseguimos ajudar o cliente. Agora, não é só pedir a venda, esse é um dos passos. Agora, como é que pedimos a venda? Há várias técnicas que nós podemos usar aí e uma das minhas favoritas aí é a ilusão de escolha. Isto é uma coisa que eu normalmente aconselho aos meus clientes. A ilusão de escolha é o quê? Nós muitas vezes em vendas somos treinados para ter aquela perspectiva de nós temos a de forçar o cliente a dar um sim. Nós temos a ter um sim no final da reunião. Me vale muito pouco estar a forçar um sim se for um sim falso. Se o cliente diz sim, só simplesmente para depois falar com o diretor financeiro ou com o sócio ou o que é que seja e abortar aquela decisão. Eles vão escolher um bocadinho diferente. Eles vão escolher, em vez de eu perguntar no final da venda, é para avançar, parece-lhe bem, está ok, que muitas vezes mostra desespero por parte do comercial, a pessoa está a fazer a venda, é fazer as coisas de uma maneira diferente, que é dar algumas opções ao cliente e perguntar, tendo em conta essas necessidades, prefere avançar com o PEC A ou com o PEC B? Tendo em conta as suas necessidades, prefere avançar para maio ou prefere avançar para junho? Tendo em conta as suas necessidades, acha que faz mais sentido fazermos um pacote mais subtil ou um pacote mais avançado? Se eu, com base nisto, colocar não uma pergunta de sim ou de não, como por exemplo quero avançar, e trocar essa pergunta de qual das opções que eu lhe apresentei é que é mais valiosa para si, aí eu tendo a aumentar muito aquilo que é a minha taxa de persuasão. E, portanto, sim, não é só pedir a venda, é também como é que pedimos essa venda. Além de outras técnicas também existem. Certo. Então, e tendo em conta às vezes essas questões negativas, no caso, quando o cliente diz aquela típica frase, o valor é muito alto, estamos aqui a aguardar a ver internamente, porque há outras propostas em cima da mesa, e depois ainda existe ali uma margem de que poderá avançar ou não pode avançar. Se depois não avança, como é que achas que um gestor deve lidar com essa frustração? Porque acaba por sempre haver frustração. Por muito bom que o discurso tenha sido feito, como é que se deve lidar com essa frustração? Eu acho que há aí dois aspectos. Acho que qualquer pessoa que esteja em vendas tem de se preparar para uma coisa que é o maior entrave em termos psicológicos de alguém que esteja a fazer vendas e comunicação em vendas é exatamente o medo da rejeição, que é nós, enquanto humanos, psicologicamente ninguém gosta de ser rejeitado. E em vendas é aquela profissão em que nós somos muito mais vezes rejeitados até do que muitas vezes temos sucesso. Até aquele exemplo que estávamos a usar, muitas vezes os exemplos em funis de vendas é de 100 contactos para 10 vendas ou para uma venda. Significa que tivemos 90 nãos ou 99. E essa questão da rejeição é uma coisa que se vai lá muitas vezes com um trabalho também de inteligência emocional. As pessoas desenvolverem aquilo que é a sua inteligência emocional para conseguirem, também face a situações mais nefastas em que lidamos com essa mesma rejeição, ter a maior resiliência para conseguirem lidar com isso. Esta é uma das coisas. Há uma outra coisa que eu acho que é também importante, que é rejeição também é uma coisa que nós vamos conseguindo conviver de forma mais saudável com ela se nós nos habituarmos a isso. O problema é para alguém que não tem essa experiência de vendas, as primeiras vezes que vai fazer chamadas e leva com 9 nãos a cada 10 chamadas, naturalmente essa pessoa vai se ressentir. Mas isso com a experiência vai lá. Nós temos a ter ali uma passagem em que, passado algum tempo, aquilo que antes nos custava muito torna-se mais normalizado. Mas aí desenvolver a inteligência emocional é importante. No entanto, há uma outra coisa, que é muito daquilo que é a parte das vendas que eu acho que é importante, é, mais uma vez, não é estar propriamente a lidar com essa rejeição, é prevenir essa rejeição. Aquelas questões que tu estiveste aí a falar, das objeções que tendem a surgir,
muitas vezes surgem porque nós falhamos dentro do pitch e da comunicação. Por exemplo, aquela coisa, o preço é muito caro. O que é que eu falhei? Eu falhei em justificar porque é que o nosso investimento é se calhar superior à minha concorrência. Isso é exatamente aquilo que eu estava a falar, que é pré-reputação. Se eu sei que tenho um preço que é mais caro do que a concorrência, eu tenho de explicar muito bem o porquê. E já agora, aí é que nós muitas vezes vemos quem é que sabe nadar e quem é que anda ali simplesmente apanhou uma boa onda e está simplesmente a surfar com isso, que é... Hoje em dia fala-se muito de, nós temos a cobrar grandes preços. Quando, na verdade, os preços têm de ser baseados no valor que nós conseguimos aportar ao cliente. Não é para eu estar simplesmente só a subir os preços, só porque sim, só porque é ser o mais caro, ou só porque é ganhar mais dinheiro com isso. Se eu não tiver um justificativo racional de porque é que o meu produto, de alguma maneira, vale a pena aquele mesmo valor ou aquele mesmo investimento, não é para eu estar a aumentar os valores que eu consigo sempre a esses clientes. Quando que o problema é, se eu simplesmente estou a aumentar os preços, eu também estou à partida a aumentar aquilo que são expectativas do cliente. Se eu não tenho um produto ou serviço que vá mesmo de encontro a isso, estar só a aumentar os preços não só me reduz as vendas, como piora a reputação depois, porque as expectativas não são cumpridas. E isso é uma parte. Só uma coisa aqui, que é essa questão, o valor é muito caro. Eu tenho no meu pitch a justificar porque é que nós temos esse valor acrescentado comparativamente à concorrência. Eu tenho de justificar não baseado de como é que isso me custa mais, porque eu tenho mais recursos humanos, ou tenho mais cursos de marketing, ou porque tiramos mais certificações que os outros não têm. Eu tenho a explicar porque é que estes recursos humanos extra adicionam mais valor ao cliente, porque é que as tais certificações que nós temos, como é que se ajuda ao cliente a fazer mais com menos, e como é que os sistemas que nós temos internamente nos custaram dinheiro a desenvolver, como é que esses sistemas vão garantir ao cliente um resultado mais rapidamente e com maior impacto do que qualquer outra alternativa no mercado. Nós muitas vezes, em vez de estarmos a justificar o porquê das coisas, justificamos é muito o que é que nos custa a nós. O cliente está-se a marimbar se eu meto 10 pessoas ou se meto 5 pessoas naquilo. O cliente quer saber como é que aquilo que eu tenho para oferecer adiciona mais valor a ele do que aquilo que é concorrência. E esse valor depende muito mais do objetivo e do resultado que nós temos do que propriamente como é que nós fazemos as coisas em si. Isso é uma coisa. Mesmo, por exemplo, essa questão, mas agora não é uma boa altura. Isso surge mais uma vez porque nós não lidamos isso no pitch. Uma das coisas que acontece em persuasão global, não sei em vendas, acontece mais nós ficamos muito tempo a explicar que o nosso produto é o melhor. Ficamos muito tempo a explicar que a nossa ideia é perfeita. E não damos quase tempo nenhum de atenção de porque é que o cliente deve avançar com esta mesma alternativa hoje, em vez de avançar com esta ideia simplesmente daqui a 6 meses. O ser humano é naturalmente conservador. Se ele não tiver uma urgência para tomar uma ação, prefere estar untado do que estar a mudar o que é que seja. Se eu não lhe explicar o que é que ele ganha a cada dia que implementa esta solução, ou o que é que ele evita perder a cada dia que atrasa esta decisão, se eu não lhe crio um custo de oportunidade, eu estou a criar condições para o cliente me dizer: gosto muito, parece-me bem, o investimento parece-me justo, mas agora não é uma boa altura. O agora não é uma boa altura, não é uma coisa que se vai remediar, é uma coisa que se vai prevenir dentro do pitch, em que nós já falamos dos timings e já falamos exatamente de qual é o custo de oportunidade, quer pelo positivo, quer pelo negativo, dentro daquilo que é o processo de venda. E, portanto, muitas dessas questões que fazem com que as pessoas acabem por desmotivar dentro do processo de vendas são mais coisas com boa comunicação e boas técnicas de persuasão que conseguem prevenir, melhorando quer aquilo que é a motivação do colaborador e, ao mesmo tempo, melhorando aquilo que são os resultados de vendas. Sim, sem dúvida. Então, e num processo em que a venda foi bem sucedida, portanto, o cliente adjudicou, sem dúvida que o contacto a posteriori é fundamental. O que é que tu achas que um gestor deve fazer, ou que comunicação é que deve ter, o que é que deverá continuar a dizer para que o cliente volte novamente a trabalhar connosco? Acho que há duas coisas, uma também da tua pergunta anterior, que também é importante, que é, se aquilo não correu bem, nós temos de fazer follow-up. E isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas sabe. E eu sei que a questão de fazer follow-up é difícil quando lidamos com uma rejeição, porque há alguém que nos disse que não. E, portanto, não é muitas vezes a coisa mais humana de ir lá outra vez, olha, estamos aqui outra vez. E, portanto, esse processo de follow-up é importante no caso de termos um não. Até porque há ciclos de venda mais longos, há ciclos de venda mais curtos, e isto significa que nós temos de estar continuamente a cultivar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos de estar a cultivar a relação, e especialmente em Portugal, onde há muita questão da empatia e da ligação, nós temos de cultivar essas relações.
E se eu quero colher alguma coisa, eu tenho de semear primeiro. E sim, nós podemos levar um não, só que nós temos de estar a fazer esses follow-ups de tempos a tempos, de forma a conseguir criar uma melhor relação e também uma outra coisa, que é mantermos ativos dentro da mente do cliente. Ou seja, quem não é visto rapidamente é esquecido. Se eu simplesmente faço uma proposta e desapareço do mapa, quando depois o cliente finalmente está pronto para comprar, ele não vai pensar em nós, vai pensar noutra coisa qualquer ou noutro concorrente que viu recentemente. Se nós, por outra vez, fomos cultivando essa mesma relação, quando o cliente está finalmente pronto para comprar ou realmente tem mesmo uma necessidade dos nossos produtos ou serviços, mais facilmente pensa em nós do que na concorrência. Portanto, ponto 1, sim, fazer follow-up. Segunda coisa, regra fundamental em termos de follow-up é consistência. E dentro dessa consistência, não é fazer isto uma vez ao ano. Se calhar 3 em 3 meses, se calhar mensal. Agora, o que é que eu acho que é importante? Nós muitas vezes falamos destas questões de follow-up e acho que é uma coisa que a maioria dos comerciais até tem alguma noção. Agora, o importante é, nessa consistência, eu não posso simplesmente mandar um e-mail que é uma newsletter. Eu tenho que ter aquilo que nós gostamos de chamar justificativos de contacto. O que são justificativos de contacto? Eu tenho, ao longo dessa relação, ao longo dos follow-ups que eu tenho que ter diferentes razões para estar em contacto com o cliente. Essas razões para eu estar em contacto com o cliente, se aquilo que é o processo de venda é adicionar valor ao outro, eu dentro desses contactos eu tenho que ter alguma coisa que vá aportar valor. Se calhar este mês eu vou, fazer uma mini aula sobre como é que podem melhorar a sua comunicação. Se calhar no mês a seguir já vou ter um e-book. Se calhar no mês a seguir já vou ter algum evento presencial no qual eu gostava de convidar alguns potenciais clientes. Mas eu tenho de ter justificativos de contacto diferente que me permitam contactar esses clientes e ter esses follow-ups consistentes, mas de duas coisas. Consistentes, mas diferentes, e consistentes, mas que aportem valor. E eu tenho de ter estratégias. E muitas vezes o que se pensa é, o follow-up é falar. E só falar com as pessoas exatamente a mesma coisa, ou sem grande sentido, sem grande estratégia, não me vai levar a lado nenhum. Se eu tiver uma estratégia de vários justificativos de contacto diferentes, em que a pessoa que está do outro lado sinta, eu rejeitei esta empresa, mas cada vez que falam comigo, me aportam algum tipo de valor, me ensinam alguma coisa nova, ou pelo menos fazem alguma coisa que desperta interesse nos meus colaboradores, se isto de alguma forma adiciona valor, ele muito mais facilmente está predisposto a transformar aquele não potencialmente num sim. Segunda questão aqui de follow-up. Eu acho que está claro para a maioria das pessoas, se há um não, tem de fazer follow-up. E eu acho que aquilo que é o maior erro é quando há um sim, as pessoas não fazerem esse follow-up na mesma. Parece que nós só fazemos follow-up com um cliente se estivermos interessados em vender-lhe alguma coisa. E o erro que muitas vezes nós vemos em termos comerciais é, a partir do momento que aquilo foi vendido, nós já não temos nenhum interesse em voltar a falar com o cliente. Quando devia ser exatamente o oposto. Que é exatamente quando a venda é feita, é exatamente aquele cliente, nós temos que cultivar ainda mais aquela relação. Porquê? Porque é um cliente que já comprou, que já confiou, e ele não pode tomar uma decisão de compra de uma empresa, de um serviço, um produto, e depois sentir que foi completamente abandonado. E há algum problema, há alguma questão, há alguma dúvida que eu tenho a posteriori da compra, e aquela pessoa que antes estava tão disponível subitamente deixou de estar. E isso é um problema gigante, porque imediatamente o grau de confiança que eu tenho na marca, na pessoa e no produto vão baixar. Isto vai fazer com que, se calhar, sim, eu tive aquela venda, mas eu vou perder aquele cliente e eu vou perder aquilo que é o poder de influência desse cliente para outros clientes também. Portanto, sim, o follow-up é importante quando levamos um não, eu acho que é ainda mais importante quando levamos um sim. E, portanto, quando temos um cliente que realmente converte, nós temos, mais uma vez, de ter justificativos de contacto e de criar uma relação em que podemos aportar valor. E acho que há uma coisa que eu acho que também acabo por ver muitas vezes a não ser bem feito, que é, nós vendemos alguma coisa, oferecemos o produto ou serviço. Eu acho que nos fica sempre bem, eu acho que nós tendemos a privilegiar marcas que fazem uma adaptação do pós-venda. O que eu quero dizer com isto? Se há alguma coisa que muda, se há um contexto que muda, se há alguma coisa a posteriori da venda, na utilização do produto ou naquilo que é o contexto do cliente que muda, nós podemos também acompanhar essa alteração de contexto. Em que muitas vezes pode ser mudar o produto que estamos a fazer, pode ser mudar, se calhar, as características que nós estamos ali a oferecer, pode ser, se calhar, fazer um pequeno upgrade, pode ser, se calhar, fazer um pequeno add-on, mas ter ali alguma atenção, que é, se a realidade do cliente muda, se as coisas vão mudando, não ficar tão preso àquilo que é a oferta inicial e ter essa flexibilidade para aportar ainda mais valor ao cliente. Porque se as coisas mudam, se as necessidades mudam, eu estar a oferecer aquilo que já estava combinado previamente numa realidade diferente, não vai adicionar tanto valor como se eu conseguir ter essa flexibilidade. E isso muitas vezes não é feito por estar a trabalho. E dá dois tipos de trabalho. Dá um trabalho de acompanhamento da pessoa que está responsável pelo cliente, fazer esses follow-ups, ter essa disponibilidade.
e muitas vezes falar com o cliente só para perguntar como é que as coisas estão a correr, se está tudo a correr bem, se estão a ir de encontro aos objetivos ou não, se há alguma coisa que podemos melhorar. E segunda coisa, flexibilidade também por parte da organização, em que se é necessário adaptar alguma coisa nos produtos ou serviços, também o podemos fazer. Sim, sem dúvida que foram abordadas estratégias e técnicas para que um bom gestor consiga implementar na prática essas mesmas estratégias para conseguir ter boas vendas. E, portanto, é sem dúvida esse o nosso grande objetivo, é que vocês possam potenciar a vossa comunicação para potenciar umas boas vendas. Obrigada e vemo-nos no próximo vídeo.